Bem, vamos então fazer uma oração e prontamente passar para o nosso estudo bíblico dessa noite. E o tema: haverá graus de punição no inferno, haverá graus de percepção da felicidade no céu? Oremos. Querido Deus, queira nos abençoar por intermédio dos merecimentos da obra de Cristo nessa noite, que a Tua palavra seja amplamente divulgada e recebida nos corações. Receba, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, hoje em dia é proibido falar do inferno. As igrejas não falam mais em inferno. A nova geração, talvez, que está nascendo aí agora, nem vai saber o que é inferno. E uma curiosidade apenas é que Jesus talvez tenha falado mais do inferno do que propriamente dos céus. E são muitas ocasiões em que ele fala e alerta, adverte, chama a atenção dos homens para que não vão para lá. Se o nosso Senhor mesmo falou, seria pertinente nos dias de hoje, de grande pandemia, falar de inferno? Eu penso que é o tempo mais pertinente, porque as grandes catástrofes mundiais, elas sempre estão vinculadas com o juízo de Deus, para disciplinar os homens a fim de que se arrependam e voltem para Deus. Então, sempre que há um grau de pecaminosidade alarmante, Deus manda alguma coisa para avisar os homens a fim de que parem e se arrependam e voltem para Deus. O inferno, nós não podemos deixar de falar do inferno, mas de falar como a Bíblia fala do inferno. Não devemos também deixar de falar dos céus. E no mesmo equilíbrio que Jesus usou, muito embora ele tenha mencionado mais a questão do inferno, isto é, Geena, e na língua grega Hades, depois em Apocalipse, Tártaro. Então, vamos direto para o assunto. Será que as pessoas que passam aqui na Terra, mas que rejeitam a luz do Evangelho e a graça do Evangelho, evidentemente que elas vão para o inferno? Isso é bíblico, não vou entrar neste assunto aqui, né? O que nos coloca nos céus, o que nos coloca no Éden, no paraíso, nomes que são dados, o que nos coloca no paraíso, o nome que Jesus deu a este lugar intermediário entre a morte e a ressurreição, paraíso, o nome que Jesus usou é o que eu vou usar aqui, com muita humildade, mas será que tanto no inferno como no paraíso há graus, né, de um lado de sofrimento e lá há graus de percepção? Uma coisa nós sabemos claramente. Todos os homens nascem sob a égide da condenação. Já nascem condenados. Eles precisam vir à luz do Evangelho e eles precisam se converter ao Evangelho de Jesus Cristo, aceitar as boas novas de salvação. Isso é ponto pacífico, isso é claro na Bíblia, não há nenhuma discussão com respeito a isso.
Então, o que nos coloca no inferno é o nosso próprio nascimento no pecado, debaixo da condenação. Muito bem. Herdamos a condenação, já nascemos debaixo dessa condenação. A luz do Evangelho vem para nos tirar de debaixo dessa condenação e nos levar para a absolvição e nos levar para a salvação. Ok. Agora, vamos pensar uma pessoa que passou aqui na Terra. Você conhece muitos que passam aqui. Você conhece gente que vive dentro de uma moral e de uma ética do ponto de vista humano, até legal. São boas mães, bons pais, bons filhos, trabalhadores, honestos, gente boa demais. Mas imagine que elas passam aqui na Terra, o outro passa e se entrega a todo tipo de prazeres, de maldade, de perversão, de perversidade, de corrupção, e etc, etc, uma lista enorme. Os dois morrem. Se a luz do Evangelho veio oferecer a salvação e eles fecharam o coração, então o destino deles é o inferno. Muito bem. Agora, será que os dois no inferno vão ter a mesma punição? Essa é a grande questão. Ou há punições diferentes para aqueles que vão para o inferno? Outra questão, eu não vou entrar nela hoje, mas apenas é a pergunta que eu faço como introdução. Quem nos coloca no céu é a graça. O que nos coloca no céu é a graça. O que nos coloca no inferno é a nossa desgraça. É a nossa posição. Somos nós. Então nós já nascemos destinados ao inferno, todos, a raça inteira. A graça vem e nos tira. Então eu sou colocado no céu pela graça. Não é pelo meu esforço, por minha intenção, pelo que eu fiz ou não fiz. Não é isso. É a graça que me coloca no céu. A graça salvadora, a obra de Cristo na cruz. Eu tenho falado muito, mas muito sobre isso. Tem vídeos e mais vídeos meus aí na internet falando sobre isso. Se você quer entender melhor, aprofundar mais sobre a salvação, procure em outros vídeos aí na internet. Mas então, a graça me coloca no céu. A desgraça do meu pecado me coloca no inferno. Mas lá no céu haverá graus também? Se no inferno, a pergunta é, no inferno há graus para punição? E no céu, há graus para galardão? Então, são essas duas questões que a gente vai analisar. E hoje eu vou falar da parte mais difícil, porque desde criança eu sempre gostei de fazer a parte mais difícil primeiro. Dever de casa, por exemplo, né? Sempre fazia o mais difícil lá, primeiro, depois eu ia para o mais fácil. Sempre gostei de enfrentar as coisas mais difíceis primeiro, para depois, o mais fácil ficar para depois, né? Então, vou falar hoje sobre a questão do inferno. Algumas considerações gerais sobre o inferno. Primeira, o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, para esses espíritos do mal. Então, atentem bem, porque na língua hebraica, o inferno ele é chamado de Geena, ou Geena. E essa palavra foi muito utilizada no Antigo Testamento para se referir ao sepulcro, ao túmulo. Mas com o passar do tempo foi ganhando... Perdão, agora eu embaralhei aqui, né? Na verdade, não é Geena, não é o túmulo, né? Eles chamavam de túmulo, é outra palavra hebraica, se não me engano, Sheol, que é o túmulo, né? Sheol, lugar dos mortos. Quando chega no Novo Testamento, há um lugar ao lado de Jerusalém, já era antes do Novo Testamento, e esse lugar era chamado de Geena. Ali se julgavam corpos de animais, cadáveres de animais, lixo que vinha de Jerusalém, e colocava-se em fogo ali, e aquilo queimava de noite, de formas que o fogo não apagava, e era um lugar horrível, um cheiro horrível, e o fogo sempre comendo. Então Jesus pegou
no Novo Testamento, Jesus pega essa palavra e essa realidade conhecida como o fogo que nunca apaga, para se referir ao lugar para onde as pessoas que rejeitam a graça vão após a sua morte. Né? Então aí é Geena, e o sepulcro no Antigo Testamento, ou lugar dos mortos, no hebraico, Sheol, ele se refere a sepulcro, mas com o passar do tempo vai ganhando essa nova perspectiva e lucidez diante da revelação de Deus, de que a alma ela sobrevive ao colapso da morte. Então, só para ilustrar nessa introdução, morte não é extinção, morte não é fim. Sempre na Bíblia, morte tem a ideia de separação, sempre, sempre. A morte espiritual é se separar de Deus. A morte física é quando a alma se separa do corpo. A morte eterna é a eterna separação de toda possibilidade de salvação. Então, falando essas questões, vamos ler o texto básico aqui da nossa lição, que se encontra em Mateus, no capítulo 11, 21 e 22. Vamos colocar essa pergunta aqui para a gente estar em torno dela o tempo todo. O problema aqui do nosso estudo bíblico, o que nós estamos problematizando é esse. Há graus de punição no inferno, todos vão ter a mesma punição. Todos que vão para lá vão ter a mesma punição. Então, vamos lá para Mateus 11, 21 e 22. Esse estudo bíblico, ele teve como base a Bíblia Sagrada, os conhecimentos teológicos, mas eu me baseei muito aqui, né, no A.W. Pink, que é um teólogo reformado, e também Jonathan Edwards, que também é um teólogo reformado da Igreja Congregacional. Foi, né? Na verdade, os dois já não vivem mais. E um terceiro também de John Piper. Então, estou usando o texto desses três senhores. John Piper ainda é vivo, também um teólogo reformado. E os demais são estudos meus mesmos, eu venho desenvolvendo. Mas, então vamos lá em Mateus 11, 21 e 22, lembrando qual é o nosso problema. Há graus de punição no inferno? O céu eu vou falar depois, no próximo estudo, na quarta-feira que vem, tá bom? Mateus 11, 21 e 22, que diz assim: Contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Ok? Esse é o 22, né? Vamos começar do 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Então, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tiro e Sidom, localidades do passado que se arrependeram mediante a pregação. E Betsaida, Corazim, Cafarnaum, cidades da época de Jesus, que viram sinais e maravilhas e não se arrependeram. Então, algumas considerações gerais sobre o inferno. Vamos lá. Todas as espiritualidades, vamos dizer que todas as religiões do mundo, desde dos povos primitivos até os povos modernos, o inferno existe.
Ele está lá. Os gregos acreditavam no Tártaro, né? Expressavam esse lugar de sofrimento como um rio de fogo, que está lá debaixo da terra. Os hebreus expressaram esse sofrimento como uma sepultura, o Sheol. É onde o verme come, que Jesus usa inclusive essa figura para se referir ao inferno. Ao Sheol, e ali o verme come e nunca para de ferroar. Quer dizer, o que eles tinham para tentar dizer como é esse lugar, essa comparação com a sepultura. Os gregos também falavam do mundo dos mortos, que era o Hades, é o Sheol dos hebreus, o mundo dos mortos. Pois bem, e assim todos os povos têm, até mesmo a religião espírita fala de um tal de um umbral, onde as pessoas sofrem muito lá, nesse lugar. Os muçulmanos falam também de inferno, e assim por aí vai. As religiões indígenas, as religiões africanas, tanto as primitivas, todas reconhecem um lugar de punição como um lugar também de bem-aventurança. E o cristianismo, ele fala desses dois lugares, o judaísmo também fala desses dois lugares, muito embora cada religião tem toda a sua crença, tem toda a sua formação, mas nós acreditamos que Deus se revelou a vários povos do planeta e que as verdades de Deus, de alguma forma ou de outra, alguma verdade ou outra, que foi revelada lá nos povos antigamente, ficaram aí e foram mudadas, evidentemente, mas há alguma coisa que fica, e essa ideia de punição e bem-aventurança, com certeza veio de uma revelação de Deus lá no passado. Vejamos então algumas características sobre o inferno, algumas verdades sobre o inferno. Então é preciso notar que a Bíblia fala no Novo Testamento de Hades, que é o mundo dos mortos. E essa ideia de Hades grega, né, os gregos acreditavam no Hades, e lá dentro do Hades, onde estão os mortos, havia o paraíso e o inferno. Então havia os justos estavam num lugar de plena felicidade, nesse Hades, e os ímpios, os injustos, os maus, estavam num lugar de pleno sofrimento. Essa é a ideia grega para a palavra Hades. Essa palavra foi usada pelos apóstolos para se referirem a este lugar intermediário entre a morte e a ressurreição, para onde as almas vão. Pois bem, muito embora os apóstolos não usem a palavra Hades dentro do mesmo conceito dos gregos, que tem paraíso e tem inferno dentro de um mesmo lugar, tudo junto, né? Jesus conta uma história de um homem que morreu, um Lázaro e um rico, e diz que o rico foi para o Hades, para esse mundo dos mortos. Mas ele disse que o Lázaro, ele morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, você vê a divisão Hades, seio de Abraão. Então, quando os apóstolos usam, ou a Bíblia usa a palavra Hades, não significa que traga com ela todas as ideias que os gregos tinham, evidentemente, né? Há um uso e há uma teologia por detrás do uso dessa palavra. Mas, enfim, nós podemos resumir tudo dizendo o seguinte: inferno e paraíso. Inferno é onde as almas daqueles que partiram rejeitando a luz do Evangelho, a proposta, as boas novas do Evangelho estão. Paraíso é onde
as almas estão daqueles que partiram, dormiram em Cristo. Então, tanto os que estão no inferno ou no Hades, as almas, estão conscientes, plenamente conscientes, e no estado chamado estado intermediário. Aguardando o que ali? Aguardando a ressurreição, ou aguardando o juízo, aliás, juízo final. Também aqueles que estão com Cristo estão aguardando o juízo final e a ressurreição bendita para a vida eterna. Então vejamos algumas características rapidamente, para não delongar muito, sobre o inferno. Algumas questões que o Novo Testamento levanta sobre esse lugar intermediário ao qual nós chamamos de inferno, que o Novo Testamento chamou de Geena, principalmente Jesus, e os apóstolos muitos chamaram de Hades. Vejamos então alguma coisa sobre isso, né? É um lugar de sofrimento intenso, então é onde as pessoas que estão sofrem intensamente, e não é casa do diabo, não é a casa do diabo, não é o lugar, nem o quartel-general do diabo, é lugar de juízo. Inferno é juízo de Deus, por causa do pecado. Todo pecado será pago. Ou ele é pago por Jesus na cruz do Calvário, ou a pessoa paga eternamente, quem rejeita a graça da salvação. Então o inferno é lugar de juízo, é onde a justiça de Deus está sendo cumprida plenamente sobre aqueles que rejeitaram a graça. Então, é um lugar de sofrimento intenso, sem descanso em momento nenhum, em etapa nenhuma há descanso, e nem qualquer possibilidade de alívio, relaxamento da pena ou cumprimento de pena. Não há cumprimento de pena, não há relaxamento de pena, não há escape. Então isso é importante falar sobre aquele lugar. Outra coisa importante, quem está lá não se comunica com quem está aqui. Terceiro, é o castigo eterno. Lá não tem tempo, não tem passado, presente ou futuro. Eterno não entra na categoria de tempo. Eterno significa algo que é, e do jeito que é, continua sendo para sempre. Sem a ideia de processo. Então, se é dor, e acabou aqui. Não há como sair de lá, não há como se comunicar, não há oração ou reza, ou missa, ou culto, ou o que quer que seja que tire uma alma de lá, porque ali é a expressão da justiça de Deus, do juízo de Deus. Outra coisa, lá não chega a luz de Deus, nenhum raio da luz de Deus chega ali, da bondade, da misericórdia, do perdão, nada chega lá. Nenhum som agradável aos ouvidos chega lá, nenhuma visão agradável aos ouvidos, aos olhos chega. É uma perturbação que a Bíblia compara com Geena mesmo. É um lugar onde o verme come e nunca para de comer. É um lugar onde o fogo queima como uma fornalha e nunca para de queimar. Infelizmente, é isso que a Bíblia fala sobre o inferno. Mas esse inferno, esse Geena, ele é provisório, no sentido de que, depois do juízo final, as pessoas que estão lá serão condenadas, serão banidas e condenadas eternamente a um outro lugar que a Bíblia chama de lago de fogo, ou Tártaro, como lago de fogo. E fogo aqui significa a dor, porque a gente não sabe o que essas pessoas veem, o que elas falam, o que elas lembram, mas elas, como se estivessem lançadas dentro de um forno, de uma siderúrgica, ali queimando,
é algo que deve ser muito pior do que isso daí, de alguém que cai dentro de um forno, de uma siderúrgica, né? São muitos textos, muitos, né? Mas vamos ver alguns apenas. Em Mateus, por exemplo, 13. Mateus 13, 42, 49 e 50. Jesus, ele fala o seguinte, 42. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus falando que os anjos vêm no juízo, vão separar a humanidade, e aqueles que rejeitaram a luz do Evangelho serão lançados na fornalha acesa. O 49, Jesus repete, assim será na consumação do século. Sairão os anjos, separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então aqui, o inferno é comparado a uma fornalha acesa. Ainda Mateus 25, 41 e 46, que diz o seguinte, Mateus 25, 41 e 46. Então o rei dirá também ao que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Fogo eterno. Fogo eterno. E o 46, não é isso? Irão estes para o castigo eterno. Irão estes para o castigo eterno. É um castigo. Não é disciplina, não é uma casa para menores, para recuperação, não é um tipo de uma disciplina para recuperar alguém. Não, não é isso. É algo eterno, castigo eterno e não provisório. O castigo que eu falo. Ainda Marcos 9, 42, que diz, Evangelho de Marcos, capítulo 9, 42, que diz assim, Marcos 9, 42. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida, do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado, do que tendo os dois pés seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Significando que é um lugar onde a dor não passa. Fogo nunca se apaga, o verme nunca acaba de comer. É uma morte eterna. Não significando que a pessoa é extinguida ou que perde a consciência. Mas é algo que não passa, eterno, não passa, não passa. Está sempre sofrendo, está sempre sofrendo. Há muitos outros textos, muitos. Eu não vou ler todos, mas Lucas 13, 27 e 28, Lucas 16, esse eu vou ler, Lucas 16, 22 e 23. Isso é importante ler, Lucas 16, 22 e 23, que diz: aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, quer dizer, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, um foi para o inferno, o outro foi para o seio
de Abraão. O seio de Abraão significa o paraíso, onde Jesus falou com o ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Já o inferno, o Hades aqui é o lugar para onde os que não têm a salvação foram. Judas capítulo 13, Apocalipse capítulo 20, versículo 15, e uma série de outros textos que nós poderíamos ainda olhar. Agora, a pergunta qual que é mesmo, que nós estamos analisando? Esse inferno, que não tem saída, que é uma dor que foi comparada à fornalha, à sepultura, a lixão, a escuridão absoluta, a sofrimento indescritível. Não há comunicação, não há como relaxar a pena, não há como afrouxar o sofrimento. Será que todos os que vão para lá recebem a mesma pena, o mesmo sofrimento? E aqui é que nós vamos, então, entrar propriamente no mérito do estudo. Então, há algumas passagens na Bíblia que sugerem que as penas serão relativas ao grau de vida que a pessoa levou aqui na Terra. Então, você compara aí uma pessoa que foi para o inferno, mas ela rejeitou a graça de Deus, o Evangelho, a salvação, mas ela foi um homem que não deu trabalho para a polícia, trabalhador, cuidou da sua casa, da sua família, mas não aceitou, não abraçou a oportunidade, a graça de Deus. Ele está perdido? Está perdido. Como eu disse no início, o que nos coloca no reino de Deus é o Evangelho, é a graça. E é pela fé que nós recebemos. Então, todos os apóstolos ensinaram isso. Jesus ensinou isso. E os profetas ensinaram. A Bíblia ensina de capa a capa que a obra que foi feita para a nossa salvação foi feita por Cristo como nosso fiador, como nosso representante diante de Deus. Jesus foi levado no tribunal de Deus e condenado em nosso lugar. Essa é a essência do Evangelho. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, nos trazendo salvação eterna. Então, quando a pessoa rejeita essa graça, ela pode ter tido, do ponto de vista humano, uma vida até equilibrada, bacana, mas ela se perdeu. Ela se perdeu. Agora, imagine uma pessoa dessa, imagine uma pessoa que passou aqui pela Terra, deu trabalho desde de criança, fez de tudo, desviou verba, mentiu, traiu, matou, cometeu crimes de político, né? Foi injusto, se envolveu com perversidades, com perversões, aberrações, se envolveu com tudo, foi uma péssima pessoa aqui na Terra, uma pessoa má, injusta, fofoqueiro, e assim uma série de coisas horrorosas. E essa outra, né? Vamos pegar os dois. É claro que essa primeira, ela se perdeu, porque todos nós nascemos debaixo da condenação ao inferno, todos. Se alguém vai para o céu é pela graça, né? E então, pegamos os dois. É claro, se os dois vão ser julgados de acordo com as suas obras, se eles vão ser julgados de acordo com as suas obras, então, evidentemente, que a punição, o rigor e a condenação e a punição para o segundo é muito maior no sentido de dor, de sofrimento, do que para o primeiro. Agora, nunca queira ir para o inferno. Nunca queira, nem para aquele que recebeu uma punição menor. Porque nós não imaginamos o horror que deve ser isso. Pois bem, então, alguns textos aí, além do texto básico, e agora eu vou entrar aqui direto no pensamento aqui
esboçado por John Piper. Então vamos ler lá em Lucas capítulo 12, de 47 a 48, alguns textos bíblicos, algumas considerações. Diz assim Lucas 12, 47 e 48. Aquele servo que conhecia a vontade de seu mestre, mas não se aprontava ou agia de acordo com a sua vontade, receberá uma surra severa. Mas quem não conheceu e fez o que mereceu uma surra, receberá uma surra leve. Então, essa imagem que essa parábola traz, está falando de pessoas que conheceram a palavra de Deus, mas viveram como se não conhecessem. Aqui está muito relacionado com gente que está dentro das igrejas. Elas conhecem, mas elas não vivem. Então notem bem que o maior castigo está reservado no inferno para quem conheceu e não viveu, ou negligenciou a salvação e não viveu, do que para quem não conheceu e fez coisas erradas. Fez coisas erradas porque não conheceu. O grau de luz de revelação do Evangelho na vida não foi tão grande quanto o outro. O outro texto está em Mateus 10, 15, que diz assim: em verdade, eu lhe digo, será mais suportável no dia do julgamento pela terra de Sodoma e Gomorra do que pela cidade. Portanto, mais ou menos suportável aponta para graus ou diferenças de sofrimento. Eu vou ler aqui novamente Mateus 10, 15, porque eu li o texto que eu baixei na internet, é uma outra tradução. Mateus 10, 15, e diz assim: em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Jesus está falando o seguinte: são cidades que ele mandou os 12 apóstolos, deu instruções deles saírem pregando o evangelho de cidade em cidade. Ele diz: a cidade que não te receber, que rejeitar, bateu na porta da cidade, bateu na porta da casa, eu ouvi falar do evangelho, não quero isso não, quer saber disso não, eu já tenho minha religião. Então Jesus falou que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do acerto de contas final, do que para aquelas cidades. Quer dizer, significando que aqueles que rejeitam a chegada do Evangelho, a chegada da luz do Evangelho, essa rejeição da graça, trará sobre eles maior juízo do que aquelas cidades do passado, de profunda depravação moral, que foram destruídas. Porque eles foram destruídos sem aviso prévio. Eles foram destruídos sem ninguém ter avisado nada, ou pregado nada para eles arrependerem. Mas no futuro, na época do profeta Jonas, Deus disse para Jonas para ir a uma cidade chamada Nínive, para pregar o evangelho naquela cidade, porque Deus ia destruir a cidade também, mas essa já teve um aviso prévio. Jonas chegou lá, pregou, e eles se arrependeram, então não foi destruída a cidade. Então essas pessoas que Jesus manda, os apóstolos, elas estão tendo a oportunidade de ouvir o evangelho da graça, de receberem a salvação, de entenderem o que é salvação, como que isso chega à nossa vida, o que é que nós temos que, qual a atitude nossa para receber isso, como que se recebe isso. Agora, se chega, né, a pessoa bate a porta, ou lá no clube, quer saber disso não, ou dentro de casa, vai pregar lá naquele lugar, para longe lá, vem. Então a pessoa, ela está
rejeitando a única oportunidade, talvez, que ela tenha. Vamos para outro texto, que é Mateus 11, 21 e 22. Esse foi o que eu li lá no início. E diz assim: ai de ti, cidade de Corazim, ai de ti, cidade de Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Como eu disse no início, Tiro e Sidom são localidades da época de Jesus que viram milagres abundantemente. Viram Jesus falando, mas trataram com indiferença, não se arrependeram. Ai de ti, porque se naquelas cidades lá do passado se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito eles teriam se convertido, há muito. Pois é. Então, isso nos leva para Romanos 2, 4 e 5, que talvez seja o texto mais pesado com respeito a isso, né? Romanos 2, 4 e 5, que diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, mas, segundo a dureza do teu coração, que não quer se arrepender, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então, o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando que pessoas estão rejeitando a bondade de Deus. E a bondade, a máxima expressão da bondade de Deus é o Evangelho. Porque o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de que Cristo morreu pelos seus pecados, pelos nossos, e ressuscitou para a nossa salvação. Portanto, Deus nos tira daquela situação de condenados e nos dá a graça para entrar no paraíso eterno. Mas Paulo está falando aqui que, segundo a tua dureza e coração que não quer se arrepender, muita gente com coração duro, não quer aceitar, não quer se arrepender, está só acumulando ira, dia após dia, cada rejeição, cada vez que ligam a televisão tem alguém falando do amor de Deus, do Evangelho, ou alguém que chega com um folheto, ou alguém que chega em casa para falar, ou convida para ir no culto. Não, quer saber disso não, quer saber. Cada rejeição é ira acumulando, a ira de Deus, a ira de Deus. Quando a morte chega, fecha-se a porta da oportunidade. Olha, oportunidade tem asas. Talvez a oportunidade chega, está ali, passa a vida inteira a gente tem a oportunidade. Mas quando a gente resolve pegar, ela bate as asas e vai embora. No momento da morte, se eu não aproveitei a oportunidade do Evangelho, se eu não recebi na minha vida, então é condenação na certa. Eu acumulei ira sobre ira, a ira de Deus. E é isso que Paulo está falando aqui no versículo 15. Mas, segundo a tua dureza e coração que não quer se arrepender, acumulas contra ti mesmo ira
para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Que dia da ira é esse? É o dia do julgamento. A cada luz que chega na minha vida para me mostrando, é o Espírito Santo trabalhando, me mostrando a salvação, me convidando para vir a Cristo, eu não, endurecendo o coração, endurecendo. Cada endurecimento, cada rejeição é ira no meu tesouro de ira para aquele dia. Espero que todos possam ter entendido o que Paulo está falando aqui. Então, 5 razões para a questão das fases do sofrimento. Esses 4 textos que eu citei aqui agora, Lucas 12, 47 e 48, Mateus 10, 15, Mateus 11, 21, 22, Romanos 2, 4 e 5, e há vários outros ainda. Então, há razões explícitas para crermos que alguns sofrerão no inferno mais do que outros. Todos sofrerão. É horror, horrendo. Mas alguns, evidentemente, receberão punições maiores e eternas do que outros, conforme eu já havia dito. Então, eu vou trabalhar aqui 5 questões importantes. 5 questões importantes. Quanto mais luz você tem, mais conhecimento você tem da palavra de Deus, mais verdade você tem, tá? Então, são 5 conclusões baseadas no que a Bíblia ensina, né? Então, primeira conclusão do que a Bíblia ensina sobre essas penas no inferno, de sofrimento. Quanto mais luz você tem, quanto mais conhecimento da palavra de Deus você tem, pior é o seu pecado. Eu digo assim, quanto mais luz você recebe, você entende, você faz um discipulado, você entendeu perfeitamente, mas você rejeita. É isso que eu estou falando aqui. Mas você rejeita. Você não quer, você se afasta. Então, maior é a sua culpa, maior é o seu pecado e maior é a sua condenação. Provavelmente alguém que viveu aqui na terra desviando dinheiro público, tirando dinheiro da merenda, não vai ter tanta culpa quanto você, quanto o senhor. No caso de pessoas que conhecem, mas não tomam uma posição, não se convertem, não se arrependem, não veem a Jesus, apenas passam, eu conheço a Bíblia de capa a capa, eu conheço a teologia de capa a capa, eu conheço a palavra de Deus de capa a capa, mas não aceita. Então maior é a sua culpa, maior é o seu pecado e maior é a sua condenação. Pode ser que alguém que viveu aqui desviando merenda dos meninos e tal, vai para o inferno. E é claro que se não receber a graça, vai mesmo. Mas a punição não vai ser tão grande quanto a questão do grau de luz e entendimento que recebeu. Porque às vezes passou a vida aqui, mas não teve tanta luz, tanto conhecimento, tanta oportunidade. Segunda consequência. Quanto mais bondade Deus te mostrar, não apenas em te dar a luz da verdade do Evangelho, mas em, por exemplo, te dar muitos prazeres imerecidos nessa vida, mais dolorosa será sua incredulidade e pecado, e pior será a sua punição no inferno. Então imagine que você passou a vida aqui, uma vida boa, uma vida em que você viu o favor de Deus sobre a sua vida. Você nunca passou fome, você nunca teve doença, nunca perdeu um filho, nunca teve aquilo. A bondade de Deus sendo derramada como um sinal na sua vida, como um sinal do Evangelho, da graça. E você rejeitou, mesmo assim. Você
foi feito um milagre muito grande na sua vida, você foi curado de uma enfermidade, de um câncer, você foi curado, mas você não quis o Evangelho, você não quis se converter a Jesus. Então maior será o grau de punição, porque além de o Evangelho chegar, você ainda teve uma vida que Deus te abençoou com abundância e você rejeitou. Então o grau de punição será terrível. Repito, provavelmente você vai ver um daqueles políticos canalhas num nível de sofrimento bem mais brando do que o seu. Terceira conclusão: se a rejeição de mais e mais luz e bondade piorar o sofrimento no inferno, deduzo que quanto mais dias você fizer isso, será pior ainda. Então, em outras palavras, o tempo entra em cena. Dia após dia você continua rejeitando a luz que chega até você, ou a ação do Espírito Santo, amolecendo seu coração, seu interior para aceitar, para se entregar e se converter a Jesus, mas você fecha o coração. Vem mais bondade, mais bondade. Vamos pegar alguém que está dentro de igreja aí. Alguém que está dentro de igreja. Tem muita gente dentro de igreja que está ouvindo, mas não se converte por nada. Essas pessoas, o grau de punição delas é terrível. Provavelmente essas vão para os quintos dos infernos. Estão dentro de igrejas aí, estão fazendo barbaridade, e a graça sempre chegando através da pregação do Evangelho, porque a graça de Deus vem a nós para a salvação, é através da pregação do Evangelho. Então, ouvindo o Evangelho sendo pregado, o amor de Deus, Jesus morreu na cruz, Jesus tomou os meus pecados na cruz, mas a vida continua como de um ímpio, de um pagão. Provavelmente, quanto mais tempo passar, mais a punição vai aumentar, mais o grau de gravidade vai ser maior. Tá certo? Quarto lugar. Então, em quarto lugar, eu vou levantar uma conclusão seguinte: existem pecadinhos e pecadões? Não. Pecado é pecado, todo pecado nos afasta de Deus. Mas existe gravidade no pecado? Sim. Ora, você rouba uma agulha. Você rouba um banco e mata uma pessoa. É lógico que a gravidade é muito maior. Então existem tipos de pecados que são mais hediondos, mais destrutivos, mais blasfemos do que outros pecados. De modo que não apenas a quantidade de pecados com o tempo piora as coisas, mas também o grau de feiura e horror. Hediondo e blasfêmia também aumenta o sofrimento. Então o indivíduo, vamos analisar aqui, essas 4 conclusões é uma só, hein? Ele está ouvindo o Evangelho, está chegando o Evangelho, mas ele continua, a bondade de Deus na vida dele, curou de uma enfermidade, ele não sabe o que é passar fome, a graça, ele tem uma família maravilhosa, mas está ouvindo o Evangelho, pertence a uma igreja talvez, se não pertence, através da televisão, das redes sociais, o Evangelho está sendo pregado, o Evangelho da salvação, do arrependimento, mas ele vive uma vida de pecados hediondos, horrendos, chegando luz, o Espírito Santo trabalhando, tocando o coração, ele rejeitando e cometendo esses pecados horrendos. É lógico que o grau é maior do que aquele que, por exemplo, não teve a luz que ele teve, não teve as chances que ele teve, não teve vamos pegar aqui um índio lá no meio da floresta amazônica, lá que nunca ouviu o Evangelho, nunca viu numa televisão, numa rede social,
não recebeu o grau de luz, de conhecimento da palavra de Deus. Como que pode comparar as duas pessoas e dizer que as duas vão receber a mesma penalidade? Evidentemente que não. É o que Jesus está falando, maior rigor haverá para um tipo de pessoa do que para outra. Principalmente aquelas que recebem luz, mas rejeitam. Essas principalmente. E por último, em tudo isso há um grau maior ou menor de destreza, arrogância. Maior arrogância, maior desafio, insolência, consciente, portanto, maior grau de punição. É claro que aqueles que rejeitam a luz do Evangelho por arrogância, insolência, eles, evidentemente, que terão o maior grau de punição no inferno. Porque tem gente que rejeita porque chega à luz do Evangelho, a graça, o convite. Ah, não, meu pai era dessa religião, meu avô, meu bisavô. Mas tem uns que são insolentes, são arrogantes, né? Dão de ateu até o carro do boi cantar, né? Porque esse negócio de ateu é só até a hora do galo cantar, ou de apertar as coisas. Porque a hora que aperta, que Deus aperta, começa a pedir oração para todo mundo, né? Arrogantes, insolentes, blasfemadores, e a graça chega e acham que estão assim no auge, né? Acham que ser ateu é assim, é bonito, que é inteligente, que é a fortaleza da humanidade, que isso tudo daí é besteira, é invenção. Esses aí o grau de punição é muito grande. Então, vamos chegar a um ponto final aqui. Como nós então devemos nos reagir aos horrores do que a Bíblia ensina sobre o inferno? Então, primeira coisa, né? Chegou a luz do Evangelho na minha vida, não rejeite, não feche o coração. É Deus. O Evangelho são as boas notícias de Deus para a sua vida. Eu me lembro aqui que a Bíblia, Jesus conta uma parábola sobre essas pessoas que rejeitam, e ele fala assim que o rei ia dar uma festa, o casamento do filho dele, as bodas lá do filho dele, e mandou convidar todos os seus amigos para a festa. Aí saíram seus servos pelo reino, convidando um ou outro, e voltaram. Ninguém veio. O que aconteceu? Ah, eu chamei, mas um falou que comprou uma junta lá de boi, comprou um sítio, vai olhar o sítio, mandou pedir desculpa. O outro lá disse que vai fazer isso, mandou pedir desculpa, e cada um ia fazer alguma coisa, mandou pedir desculpa. Então o rei falou assim, olha, saia pelo reino, saia pelas vilas, os caminhos, traga todos que vocês encontrarem, pobres, aleijados, pessoas desgraçadas, pessoas mendigos, encha o salão de festa com essas pessoas. E diz que saíram e encheram o salão de festa com pessoas desse tipo. Aqueles que foram convidados rejeitaram, mas não puderam entrar na festa. E aqueles que receberam o convite e aceitaram, esses entraram nas bodas lá do filho do rei. Significando isso, que muita gente vai rejeitar a luz do Evangelho. E o inferno para esses será muito pior do que para aqueles que não receberam a luz do Evangelho. Então, qual a atitude? Primeira atitude, humildade. O esforço para que nós sejamos humildes de entender o que é esse Evangelho, qual o plano de Deus para a nossa salvação e de aceitar isso na nossa vida. Segunda atitude, é que devemos estar seriamente vigilantes para não usar mal
todos os prazeres dessa vida, tratando-os como Deus ou como uma distração de Deus, em vez de sinais de que Ele é gentil e é melhor do que todos eles juntos. Aí, pessoas que a gente deve tomar cuidado para não ter esses prazeres da vida como um fim. Então, boas comidas, boas casas, bons carros, bons salários, dinheiro, fazenda, colocar isso como os nossos deuses, né? E transformar essas coisas que Deus deu como sinal da bondade dele, para nos levar a Ele. Então, se tinha casa, se tinha todas essas coisas, são sinais da providência de Deus, da bondade de Deus. Então, cuidado para não se perder com essas coisas e fazer delas o Deus da sua vida e desviar o seu olhar da eternidade. Porque houve um homem na Bíblia que fez isso. Deus abençoou a terra dele, deu muito fruto. E ele pensou, como é que eu vou colher isso tudo agora, esses grãos? Já sei, eu vou construir celeiros maiores, de formas que agora eu vou poder descansar, passear, viver regaladamente. E a Bíblia diz que Deus disse para ele assim, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Para quem será a tua alma? Para quem você tem preparado a tua alma? Porque ele só pensava, ele se perdeu na bênção, e fez da bênção, do dinheiro, da prosperidade e da riqueza o Deus da vida dele. Então, muito cuidado. Terceiro, devemos vigiar a cada hora, a cada dia, para não acumular pecados. Todo dia é uma preciosa oportunidade de investir. Devemos acumular tesouros no céu, como Jesus disse, e não acumular ira no inferno. Então, a cada luz que chega na vida, abra o coração e receba como uma dádiva de Deus. A cada conhecimento. Por exemplo, esse estudo é uma graça de Deus para a sua vida, para a minha vida. É um conhecimento que muitos não têm. Tem muita gente em países onde é proibido pregar o Evangelho, comunistas, muçulmanos, ou em tribos indígenas aí no meio de florestas, em que esse Evangelho, esse conhecimento não está entrando. Mas você não pode dar desculpa, que nunca ouviu, nem eu. Então, abrir o coração, deixar a luz entrar e habitar em nossa vida. Jesus falou que a luz veio ao mundo, ele, né? Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e por isso deram as costas a ele. E por último, para encerramento, devemos estar seriamente vigilantes com relação ao nosso orgulho, para não cairmos em padrões de arrogância e desafio e dizer, não importa, Deus pode aceitar sua palavra e enche-a. Isto é, nós devemos vigiar para que a arrogância não tome conta do nosso coração e a gente diga como muitos dizem, eu vou para o inferno mesmo, não tem problema não. Quem diz isso, gente, é porque realmente não sabe o que é inferno. Não sabe. A vontade de Deus é que nós conheçamos o Evangelho e tenhamos a bênção da vida eterna. Na próxima quarta-feira, agora eu vou falar do paraíso, né? Há graus de percepção lá no paraíso, de felicidade, de glória, nos céus. Pois bem, hoje nós falamos sobre penas, né? Graus de penas no inferno. Mas o inferno como todo é um horror. Então ninguém queira ir para o inferno. Eu vou encerrar fazendo uma oração por você, por sua vida você que está participando aqui desse estudo,
para que Deus possa, de uma maneira muito especial, falar ao seu coração. Orar também para aquelas pessoas que estão no hospital, internadas com Covid. Vamos orar. Querido Deus, a Tua palavra é como um mapa que mostra o caminho que leva aos céus, mas também mostra o caminho que nos conduz ao inferno. A porta estreita, a porta larga. Deus queira que a Tua palavra tenha atingido corações através dessa live e que muitos que ainda haverão possam tomar uma decisão de abrir o coração, abrir as suas vidas e receberem a luz do Evangelho. Pai, eu oro também por aqueles que estão no hospital, sofrendo, pedindo a bênção da saúde, a bênção da cura, a bênção da paz. Em nome de Jesus, amém. Quero desejar a todos uma boa noite.